Então veio um documento agora, que é fruto de anos de reflexão, que homens com tendências homossexuais podem ser ordenados padres. Até então, a última orientação que existia na igreja, depois de tantas, era do Papa João Paulo II proibindo definitivamente que qualquer candidato ao seminário que tivesse inclinações homoafetivas ou homossexuais não fosse aceito nos seminários. O último documento foi do Papa João Paulo II, se eu não estiver enganado, no ano de 2002. Agora o Papa Francisco trouxe à tona uma discussão muito antiga, anterior a esse documento do João Paulo II, que já é uma resposta a essa discussão. O Papa Francisco disse: homens com tendências homoafetivas ou homossexuais podem ser ordenados padres. Porém, nós temos que lembrar que a homossexualidade na igreja, ela não pode ser vivenciada. Portanto, ele pode ser ordenado desde que ele viva a castidade e o celibato. Isso é a obrigação. Isso. Então, desde que você se comprometa com o celibato e com a castidade, você pode ser ordenado padre. Porque aqui nós não estamos falando da inclinação sexual, se você é hétero ou se você é gay. Nós estamos falando do quanto você está disposto a viver a sua castidade e o seu celibato. Porque a discussão não pode girar em torno do gênero. Não tem que girar em torno daquilo que eu tenho atração. Porque a igreja ela é celibatária para os seus membros. É uma igreja casta. Então aqui não me interessa se você gosta de homem ou de mulher. Aqui interessa se você está disposto a ser celibatário e casto. Então o mérito da igreja não é discutir se os gays podem ser padres, se os héteros podem ser padres. Porque não entra na discussão se o hétero pode ser padre. Porque existem muitos gays dentro da igreja que são ordenados e que vivem uma vida de santidade, castidade, celibatário. E existem muitos héteros que possuem até filhos dentro das paróquias. É uma questão moral. Então a discussão não tem que girar em torno se o padre gosta de homem ou de mulher. A discussão da igreja ela precisa de ter uma racionalidade de tratar se este indivíduo, gostando de homem ou de mulher, será celibatário e casto. Parem de olhar para isso, porque a igreja não é isso. Até porque se a gente for olhar para isso, a gente vai ter que fechar muita paróquia. Temos que olhar pelo propósito da igreja. Os ministros da igreja querem viver o celibato e a castidade? Querem viver de acordo com aquilo que é prometido pela igreja? Se estiverem dispostos e conseguirem vencer essa inclinação, tá tudo certo. Agora, a gente não tem que olhar e dizer, porque tem inclinação gay, não pode. Peraí, vamos olhar pros héteros também. Não vamos olhar só pros gays. Porque às vezes o gay tá vivendo o celibato e o hétero não está. Então o problema é a questão moral, não é a questão de gênero e de sexualidade. Agora, o que a Igreja Católica Apostólica Romana nos pede a nós, ministros, é vivam a coerência daquilo que vocês prometeram de acordo com o pedido da Santa Igreja. Então, se a Igreja te pede para ser celibatário e casto, seja. Do contrário, saia. A homossexualidade é tão antiga como a própria civilização. Os registros arqueológicos mais antigos apontam para 12.000 a.C. Civilizações antigas da Índia, Egito, Grécia e América têm registros históricos de períodos onde a homossexualidade era retratada em cerâmica, escultura e pinturas. Na Grécia Antiga, antes da adoção do catolicismo, era uma prática comum entre os homens, e esse comportamento era regido por regras. Nos primeiros anos da República Romana foi proibida a pederastia, considerada uma perversão característica dos gregos. Porém, os patrões podiam ter relações sexuais com seus escravos, desde que fossem ativos. Na época do Império, a pederastia não só foi legalizada, como também era permitido o casamento entre homens, já que as atividades privadas não diziam respeito ao foro penal. A prostituição masculina se tornou uma prática comum, e existia, inclusive, uma série de códigos gestuais e de vestimenta que indicavam quando um sujeito queria se relacionar com outro. O que você pensa sobre este assunto? Deixe sua opinião.